Salve meus devs, bem-vindos à aula 3 do curso de programação com C Sharp e nós vamos iniciar nosso projetinho com o Visual Studio 2022. Então a introdução é muito rápida desse curso, então só uma aulinha para ter uma introdução básica. Nós vamos ver a introdução na prática com o código e vamos já colocar a mão na massa, começar a brincar um pouco com C Sharp. Vocês vão ver como é divertido, fácil e extremamente satisfatório. Então vamos lá. Quando vocês já tiverem instalado o Visual Studio 2022, é só vocês abrirem ele, tá? Provavelmente na primeira vez que vocês abrirem vai ter uma carinha diferente, pedindo para vocês configurarem, por exemplo, o tema, a linguagem. Vocês podem configurar da forma como acharem melhor, tá? Na prática vocês vão ter que só criar um novo projeto, certo? Vocês tem que create new project ou criar novo projeto, se estiver em português, tá? Eu não vou ficar traduzindo o tempo todo tudo que for fazer na IDE, então se não tiver em inglês, se vocês mesmos traduzam aí, beleza? Vamos dar um tempo. E aí vocês vão ter que procurar aqui, ó. Se não estiver aparecendo aqui em cima, vocês busquem por console app. Certo? Aí você vai aqui, ó, console app, tá? Cuidado que tem alguns, vocês tiverem instalado alguns outros pacotes do Visual Studio, pode aparecer, por exemplo, aqui o console app do VBNet, aqui do C++ e tudo mais, tá? A gente quer esse aqui, ó, que é o C Sharp, Linux, macOS, Windows Console, tá? Então seria esse primeiro aqui, essa carinha dele, beleza? A gente clica em Next, a gente pode dar um nome aqui para o projeto, vamos chamar aqui de primeiro projeto. Lembrando que aqui o Project Name tem que ser tudo junto, tá? Não coloquem separado, é o padrão de nomenclatura, beleza? Vou até colocar em inglês. Tudo que eu escrevo eu gosto de colocar em inglês, tá? Que é um padrão que eu sigo. A programação, todo o código-fonte é sempre em inglês, apenas a interface do usuário a gente traduz para a linguagem que tem que estar, certo? Isso é um padrão meu, tá? Fica a critério de cada um seguir. Eu recomendo esse padrão em inglês, beleza? Eu vou salvar aqui, eu escolhi a melhor pasta que vocês quiserem aí, eu vou criar uma nova aqui, que eu vou chamar de curso, onde eu vou salvar os meus projetinhos aqui dentro. Então, selecionei a pasta, que eu estou salvando neste local, esse é o nome do projeto. Solution Name, depois eu explico para vocês o que é uma solution, né? O que é uma solução dos nossos projetos, para que ela serve e tudo mais, mas por enquanto podem manter esse nome aqui mesmo, tá? Não precisa marcar essa opção, só dá um Next. Aqui vocês vão ter que selecionar o .NET 8, tá? Então se tiver alguma outra versão, é o .NET 8 que a gente vai utilizar, beleza? Se ele não tiver instalado, vocês vêm aqui em Visual Studio Installer, tá? Ele vai estar no computador de vocês, clicam em modificar. Aí aqui em cima, em componentes individuais, vocês procurem aqui o .NET 8, então coloque NET 8.0, por exemplo, ó, .NET 8.0 Runtime, certo? Podem instalar ele, tá? Esse aqui instalar durante o download, beleza? Depois que selecionou ele aqui, não precisa marcar mais nada, é só dar clicar em Create, bem simples, beleza? Tá criando aqui o nosso projetinho. Esperem uns minutinhos, uns segundinhos, tá? Às vezes demora um pouquinho, às vezes é um pouco mais rápido. Beleza, tá aqui o nosso Visual Studio 2022 com o nosso primeiro códigozinho, que é o famoso Hello World. De início eu vou falar, dá um Ctrl A, apaga tudo isso daqui e salva o arquivo com Ctrl S, tá? Depois eu vou explicar do porquê. A gente vai fazer do zero isso para aprender e quebrar o tabu, por assim dizer. Bom, e para o pessoal que está usando o Visual Studio Code, é um pouquinho diferente. Vocês abrem aqui o Visual Studio Code, certo? A gente pode procurar aqui uma pasta. Então você vem aqui no Explorer, Open Folder, procure uma pasta que vocês querem salvar o projeto. Eu vou abrir o do curso mesmo, criar uma nova, chamar de teste aqui, tá? Só para mostrar. Abre aqui ele, beleza. Vamos lá, apertando F1, vocês vão abrir essa guiazinha aqui. Aí vocês podem clicar, procurar aqui .NET New Project, já é logo esse que está aqui, tá? Vocês podem clicar nele e vai aparecer algumas opções aqui em cima para vocês. Vocês podem ver que tem várias opções de criação de projeto .NET, beleza? Procurem aqui o console app, dá um enter, dá um nome pro projeto, vou chamar de teste. E aí tem aqui, ó, choose another director ou default director. O que significa? Aqui o default director, eu vou criar o projeto no diretório atual. E aqui eu vou escolher um outro diretório. Eu vou criar aqui no atual, só para simplificar. Então, clique em Create Project de novo. Acabou. Aqui, ó.
solução, projeto, tá? E aqui as configurações para o Visual Studio, né? Para ele poder se identificar aqui ó, ponto de partida, por assim dizer. Depois a gente entra em detalhes sobre esses pontos também. E tá aqui ó, o código mesmo igual ao do Visual Studio, tá? Vocês podem apagar isso aqui também, beleza? Existe outra forma de criar o projeto também, que é através do terminal. Então aqui vocês podem dar um .NET, vocês vão ver que tem umas opções, né? Vocês podem dar um .NET -h, -help, mostra as opções. Aí aqui a gente teria um .NET New, ele vai aparecer algumas opções, e aqui vocês vão colocar ó, console, tá vendo? Ó, com C#. Então, New console, -n ou -name dá a mesma, e vocês colocam um nome tipo teste, por exemplo, tá certo? Não vou ficar criando aqui um monte pra, né? Depois vou ter que ficar pagando um monte de projeto, mas enfim, aqui vai criar da mesma forma. Para quem não está familiarizado, isso aqui é o terminal do Windows, certo? É o prompt de comando. Aqui a gente utiliza linhas de comando para exercer funções no sistema operacional. Então assim, não precisam ter medo dessa telinha, tá? Mas tem que sim ter cuidado com o que vocês vão fazer aqui também, beleza? Mas a princípio não precisam ter medo. Então abrindo o CMD ou prompt de comando, enfim, você consegue executar esse comando. Lembrando que esse comando que eu acabei de passar só vai funcionar se vocês tiverem baixado o .NET SDK, beleza? Que nem eu falei no vídeo passado. Vocês não precisam baixar ele se por acaso já tiverem o Visual Studio instalado. O Visual Studio, quando vocês instalam ele já vem com esse pacote inteiro de funcionalidades, tá? Então, beleza. Deixando isso aqui de lado, eu também vou fechar aqui o do VS Code, tá? Só vou utilizar o Visual Studio mesmo. E vamos lá. Primeira coisa, a gente vai quebrar um tabu enorme aqui. Bom, vamos começar e aqui nós vamos nessa aula aprender o que são variáveis, certo? Talvez seja uma das coisas mais importantes que vocês têm que aprender tecnicamente, tá? Mas antes de começar a aprender o que é uma variável, vamos só quebrar um tabu que acontece bastante na programação, que é o seguinte: vamos mandar um Hello World, certo? O que seria o Hello World? Toda vez que a gente aprende uma linguagem de programação nova, existe um mito entre os programadores que diz que a primeira coisa que a gente tem que escrever é um Hello World no terminal. Justamente porque isso vai falar um oi pro mundo, né? O seu código vai estar dizendo oi pro mundo, então a gente não vai ter dificuldade para aprender a linguagem. Então vamos lá começar com o Hello World. No C# é muito fácil de mandar escrever uma mensagem no console. Então vamos comigo. A primeira coisa que a gente tem que escrever aqui é console. Então a gente está instanciando a classe de console do C#, tá? Isso é um comando nativo do C#, por assim dizer, tá? Depois eu explico em detalhes o que seria os comandos nativos, mas o console já é uma palavra reservada aqui. Não reservada, mas é uma palavra que já faz parte do código do C#. Então console.writeLine. E abre e fecha parênteses e um ponto vírgula no final. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou mandando console, escreva e pule uma linha, tá? Esse line aqui é só linha, mas aqui é para pular uma linha. Aqui basicamente vai mandar escrever uma palavra, depois que uma frase, né? Um texto, depois escrever esse texto, ele vai pular uma linha. E que texto é esse? Bom, aqui nós temos uma classe que é o console, aqui temos uma função. Depois vocês vão entender também o que é isso, tá? Tudo no seu tempo, calma, é muita coisa mesmo, gente. Então, nessa função, nós temos toda a função a gente abre e fecha parênteses na hora que estiver chamando ela, tá? E nesse caso aqui, ó, percebam que nós temos como passar algumas informações aqui dentro. Uma delas é justamente uma string. Aqui, ó. O que é uma string? Bom, eu já vou explicar pra vocês porque a gente já vai literalmente escrever uma, tá? A gente pode, no momento, considerar que string é igual a texto. Então, quando a gente tem um texto, escrever alguma coisa em formato de texto, nós dizemos que é uma variável de tipo string, beleza? Então, já explico esses detalhes, mas vamos escrever uma string. Vocês abrem e fecham aspas duplas, beleza? Então, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o código para vocês conseguirem visualizar bem. Console, escreva e por uma linha, escreva isso aqui, Hello World. E tá aqui nosso primeiro comandinho, tá? É super simples de fazer, beleza? E eu diria que é bem intuitivo. A gente só tá chamando o console e mandando ele escrever alguma coisa. E o que a gente quer escrever nele é o que tá aqui dentro. Simples assim, tá? Tudo que tá entre aspas duplas é considerado uma string, beleza?
Então a gente vai estar escrevendo essa palavra aqui no console. Se a gente executar o projeto, vocês podem clicar aqui em cima em First Project, né? No caso, vocês podem tentar dar outro nome para o projeto de vocês. Na hora que ele executar, vocês vão ver que no console ele vai escrever Hello World. Perfeito, aqui ó, ele abriu um console, tá? Isso aqui é o console dele. E ele escreveu aqui em cima Hello World. Feito isso, podem fechar aqui, ó, apertar qualquer tecla. Já finalizou o programa. O programa é literalmente apenas escrever isso. Então vocês veem que é muito simples de fazer. Vamos colocar aqui outra coisa. Vou mandar executar de novo. Aqui ó, salve devs. É isso, é muito fácil e muito simples. Então agora vamos para as variáveis, tá? Eu vou tirar isso aqui daqui, beleza? E aí vocês podem ter percebido que eu pulei uma linha aqui, tá, gente? Deixei uma linha para baixo. Isso aqui é um dos padrões que a gente utiliza geralmente em linguagem de programação. Geralmente a gente sempre pula uma linha da parte do último comando, da última sintaxe que a gente escreveu. Do último comando mesmo, viu? É um padrãozinho que a gente segue, não é obrigatório, mas enfim. Então vamos apagar isso daqui. Então vamos lá. O que é uma variável? Tá? Variável em programação, ela nada mais é do que uma espécie de uma gavetinha que fica na memória RAM. Então lembra que eu expliquei lá na primeira aula que a memória RAM guarda alguns valores, ela abre alguns valores de memória aleatória, grava esses valores lá para o processador conseguir pegar e manipular eles de forma rápida. Pois é, essas variáveis que nós vamos estar criando aqui vão ser acessadas, vão estar armazenadas na memória RAM, certo? Então vamos criar uma variável, tá? Vamos criar uma variável do tipo string, que a gente começou a conhecer agora. E eu vou chamar essa variável de texto. Então assim, string é o tipo da variável, nesse caso é o tipo texto, é um tipo string que seria um texto, né? E a variável, vou dar outro nome, vou chamar de primeiro nome. Tá aqui ó, primeiro nome. Ponto e vírgula no final. Gente, para que esse ponto e vírgula no final? O ponto e vírgula no C# é obrigatório. Toda vez que a gente termina de escrever uma instrução, uma linha basicamente, né, a gente tem que colocar o ponto e vírgula para dizer para o código que aqui finalizou essa instrução, finalizou esse comando, certo? Então, o primeiro comando, a gente está criando essa variável chamada nome, beleza? Então, vamos só mandar aqui ó, no console escrever o que está dentro dessa variável. Então, primeiro nome. O que eu estou fazendo aqui? Ó, você percebe que está vermelho aqui embaixo, mas enfim, já vou explicar o do porquê. A gente está falando para o console, escrever no console, né? O conteúdo dessa variável, tá? Variável é o nome, a etiqueta que está em uma determinada gaveta. O que está dentro dessa gaveta é o conteúdo. Nesse caso está dando erro porque aqui, ó, você está vendo que aqui está escrito aqui o seguinte: primeiro nome is not null here. Ou seja, ele não pode ser nulo, ele não pode estar vazio, ele tem que ter um conteúdo dentro para poder ser escrito. Como a gente coloca um conteúdo dentro dele? Aqui em string, primeiro nome, antes do ponto e vírgula, a gente vai colocar o sinal de igual, abre e fecha aspas duplas. Então a gente vai colocar aqui duas aspas duplas, né? E vamos escrever aqui o conteúdo. Então, simplificando, aqui temos uma gaveta, a etiqueta que está nessa gaveta, identificando, né, essa gaveta. O nome dessa etiqueta é primeiro nome, é o que está escrito lá. E o que tem dentro dessa gavetinha da memória RAM é esse conteúdo, essa palavra aqui, essa frase, meu conteúdo. Então, quando eu mando escrever o que está dentro dessa gavetinha, eu estou mandando escrever o meu conteúdo. Se eu executar aqui o programa, percebam que aqui está escrito meu conteúdo. Então, o que aconteceu na prática foi, na hora que eu chamei essa variável, eu estou abrindo essa gaveta, lendo o que tem ali dentro e mandando escrever no console o que tem ali dentro, certo? Isso vai funcionar para todos os tipos de variáveis que existem. E eu confesso, são bastantes variáveis, viu? Então vamos criar algumas outras variáveis também. Eu vou criar algumas e já explico o que são todas elas. Beleza, escrevi aqui algumas variáveis, tá? E vocês devem estar pensando agora, caraca, quanta coisa, que dificuldade temos aqui, né? Bom, primeiro, podem ficar muito tranquilos porque isso é muito mais simples do que vocês podem imaginar, tá?
A princípio, os 3 tipos de variáveis mais utilizadas são esses aqui. String, porque é para escrever texto. Bool, que é para dizer se é verdadeiro ou falso. Aqui entra também uma questão da tabela verdade, tá? Todos eles podem ser utilizados na tabela verdade, mas esse aqui é o mais próximo disso. E int, que seria um número, basicamente, tá? Mas vamos em detalhes. O que seria bool? Bool, ele está definindo que essa variável é do tipo booleano, que aqui a gente chama de bool no C#, tá? Então aqui o primeiro nome é o tipo string, que é um texto. Habilitar é o tipo bool, que seria um verdadeiro ou falso. Então um true, um falso aqui, certo? Vocês podem ver que aqui tá azulzinho, tá significando que tá ok. Se eu escrever um falso errado, ó, primeiro ele dá a sugestão para eu escrever certo aqui, tá? Mas se eu escrever errado, você pode ver que ele vai dar um erro no código. Então o Visual Studio, por exemplo, tem essa Visual Studio 22, tem essa inteligência, tá? Facilita muito pra gente. No Visual Studio Code também tem alguma inteligência desse tipo, mas é um pouco pior, é um pouco piorado. Por isso que eu recomendo esse IDE aqui, né? Então, enfim, o bool é basicamente o verdadeiro ou falso, só isso. Aqui a variável idade, eu estou dizendo que ela é do tipo int. O int, ele é a abreviação de integer, tá? O integer, no caso o int, ele é um tipo de dado que é um dado numérico. Então eu posso armazenar aqui de 0 a n números, então são vários, tá? Ele tem um limite, mas é um limite bem grande, beleza? Eu poderia colocar 0, poderia colocar menos 35 aqui, menos 256, etc. Não tem problema. Aqui eu decidi colocar 25 apenas, certo? Então vamos lá. Aqui o float e o double, eles têm uma similaridade um com o outro e com o int. Por quê? O float e o double, eles também armazenam números. Então aqui eu posso armazenar um número que eu quiser. Se eu quiser guardar 25 aqui, ó, eu também consigo guardar 25 aqui. E aqui o outra conta também consegue guardar 25 ou qualquer outro número que eu quiser, certo? Porém, esses dois tipos primitivos, né, que são... Quando a gente fala que a gente está definindo um tipo para os dados, esses aqui são os tipos primitivos, tá? Então são os tipos mais básicos que existem, tá, gente? Então, para o tipo primitivo float e double, eles também são números, porém são números de ponto flutuante. O que seria esse número de ponto flutuante? O int, ele guarda apenas números inteiros. Então, número 25 é um número inteiro. Número 25,3 é um número quebrado. Então o int não consegue armazenar aqui. Por exemplo, ó, 2,35 ele não consegue armazenar. Então, ele só armazena números inteiros. Agora, esses outros dois, eles conseguem armazenar sim o 0,3, tá? Aqui eu tô falando que é vírgula, mas na verdade isso aqui é um ponto, beleza? Porque na programação, quando a gente define, tá passando um valor para uma variável, ela não é atribuída com vírgula, ela é atribuída com ponto, beleza? Então a vírgula aqui vai dar erro se eu tentar passar, tá? Então é um ponto que define a casa decimal, beleza? Então float e double tem essa diferenciação do int, beleza? Guilherme, qual a diferença do float pro double, por exemplo? Também tem outro que é o decimal, mas eu não vou ficar entrando muito nesses detalhes. Geralmente eu utilizo um dos dois, a grande maioria o float vai suprir todas as necessidades, tá? Mas qual que é a diferença entre os dois? Basicamente a precisão. O float ele é um pouco mais preciso que o double. Então, por exemplo, para questões monetárias, o float ele é recomendado, certo? Então, assim, se vocês utilizarem o float, no geral não vai ter problema. Para esse curso, esquece que tem o double. Eu só coloquei o double aqui também para mostrar uma outra característica, que é esse F no final, tá? Se eu remover esse F, ele vai dar um erro aqui. Por quê? O F no final está dizendo para o código, né, para o C#, que esse valor aqui é um valor de ponto flutuante, mas é um valor do tipo float, por isso o F. O double não precisa desse F no final, porque automaticamente quando vocês colocam um ponto, ele já entende que seria um double, certo? Mas, de novo, vamos esquecer esse double aqui por enquanto, vamos utilizar o float mesmo, tá? Então, esses são os 4 dos principais tipos primitivos que existem: string, bool, int e float, beleza? Vamos, antes de encerrar essa aula, vamos só brincar um pouquinho aqui com eles e mostrar, por exemplo, o que eles têm aqui dentro. Então, por exemplo, se aqui eu colocar o nome habilitar, que é a minha variável tipo booleana, vamos ver o que vai aparecer aqui dentro. True. Se eu trocar aqui para false e executar o projeto, o
que vai aparecer aqui dentro é false, certo? Então não tem segredo. Se eu colocar aqui a variável idade, pode ver que aqui apareceu o número 25. Se eu colocar a conta bancária, que ele vai aparecer o valor 25,3, tá, gente? Então assim, por que aqui apareceu vírgula? Isso é muito importante dizer, tá? No console.writeLine, ele está recebendo necessariamente uma string, beleza? Para apresentar aqui na tela, no console, eu tenho que escrever um texto. Então isso aqui está aparecendo um número, mas isso aqui na verdade é um string, é um texto. Internamente ele vai converter isso aqui para um texto, tá? Para uma string. Quando ele converte um float, ele automaticamente, nesse caso, já está atribuindo a vírgula aqui nele. E obviamente não vai ter o F no final, tá? Porque é só um número que está gravando. Mas ele já converte para uma vírgula, então aqui já facilita para a gente. Então na interpretação da linguagem natural, o ideal é utilizar a vírgula para separar a casa decimal, certo? Então é basicamente isso. E só para deixar bem claro, tá, gente? Eu posso sim colocar um número, por exemplo, dentro de uma string, não tem problema nenhum. Aqui está aparecendo ser um número, porém a gente tem que diferenciar o seguinte: números, um int só pode receber números. Uma string, ela pode receber qualquer tipo de texto, ou seja, qualquer caractere que exista no teclado, certo? Eu posso inclusive usar aqueles Unicodes, os caracteres esquisitos aqui, ó. Eu posso mandar imprimir eles também no console, certo? Então assim, eles são caracteres especiais, são caracteres diferentes, tá? Mas todo caractere que existe no teclado é um texto também, tá? Então strings basicamente são textos gerais, sendo qualquer coisa nesse texto, beleza? Bom, é isso, meus devs, essa foi a aula de hoje e espero que vocês estejam curtindo bastante. E falou!